Muito boa tarde, queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa quinta e última aula desta oitava semana. E esta aula, ela será eminentemente prática, com resolução de exercícios sobre as propriedades da adição e também vamos fazer algumas atividades de revisão. Lembro que esse conteúdo ele encontra-se na página 31 do nosso livro didático e nas páginas 10 e 12 do caderno de exercícios. Portanto, como sempre digo, não precisam copiar nada. Importante que vocês acompanhem a aula com bastante atenção, participem e interajam com o professor no chat. Nas nossas aulas, essa participação de vocês tem sido excelentes e exemplares. Continuem assim, que é essa participação que vai propiciar que vocês não saiam da aula com quaisquer dúvidas. Durante o chat, conversem com seu professor, tire suas dúvidas e, caso fique alguma, vocês têm também o nosso fórum no ABA. Boa aula a todos e vamos ao nosso assunto de hoje. Iniciando, então, vamos resolver o exercício da página 31 do livro didático, que nós deixamos para vocês resolverem em casa como tarefa. Como sempre, deixamos alguma atividade para casa, porque matemática só se fixa o conteúdo resolvendo exercício. Porque a explicação, quase sempre, é muito fácil de entendermos um conteúdo de matemática. Mas, na hora de resolvermos exercícios, se não praticarmos, nós vamos ter dificuldades. Deixamos para vocês resolverem os exercícios 42, o 44 e o 45. O 43 nós já havíamos resolvido ele em aula anterior, porque esse exercício 43 também está lá no caderno de exercícios. Então, em aula anterior, a gente resolveu ele. Bom, passemos, então, à resolução do 42, letra A, que nos diz o seguinte: mais 35 mais 0 é igual a 0 mais 35, que é igual a mais 35. Então, vejamos. Aqui, se lembrarmos dessa propriedade aqui, de forma genérica, quando somamos A mais B é igual a B mais A, ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma, ambas equivalem a mais 35, que é a propriedade comutativa da adição. Por outro lado, qualquer número somado com o zero não vai se alterar essa soma. E essa propriedade nós aprendemos como propriedade do elemento neutro da adição de números inteiros.
Então, aqui, respondendo a letra A, temos as propriedades comutativas e elemento neutro. Letra B. Mais 8 mais menos 9 é igual a menos 9 mais 8. Então, o que aconteceu aqui? Simplesmente, essas parcelas foram alteradas de posição. E essa ordem vai alterar a soma? Não, né, turma? Então, de uma forma genérica, A mais B é igual a B mais A. E que propriedade é esta? Vamos ver aqui a resposta. Propriedade comutativa, que é a mesma que mostramos aqui junto com a do elemento neutro. Agora, a letra C. Mais 6 somado com menos 6 é igual a 0. Estão lembrados que propriedade é essa? Nós estamos somando um número inteiro com o seu oposto. E sempre que somamos um número inteiro com o seu oposto, o resultado vai ser 0, ou seja, vai ser nulo. Então, conferindo a resposta, propriedade do elemento oposto. Letra D. Menos 3 mais menos 8, aqui entre colchete, agrupadas essas duas primeiras parcelas, mais uma terceira parcela aqui, mais 2. É igual a menos 3, mais agrupamos agora a segunda e terceira parcelas. E a gente observa que esta soma não se altera. Vamos ver? Menos 3, eliminando já os parênteses. Menos 3 menos 8 é igual a menos 11. Menos 11 mais 2, menos 9. Vamos somar nessa outra ordem. Primeiramente, aqui o que está entre colchete, menos 8 mais 2, menos 6. Menos 6 mais menos 3 é igual a menos 9. Portanto, independente da ordem que associamos essa soma aqui, não se alterou o resultado. E que propriedade é essa, então? Vamos conferir aqui o resultado. Propriedade associativa da adição de números inteiros. Muito bem. Prossigamos. 44. Qual é o elemento neutro da adição? Essa é fácil, né, pessoal? Acabamos de ver no exercício anterior. Qual número inteiro que, quando somamos a qualquer um outro número, não vai alterar a soma? Que elemento neutro é esse da adição? Acabamos de ver que é o 0. Então, não há dificuldade, né, pessoal? Só não podemos nos esquecer. Somando qualquer número negativo ou positivo com 0, a soma não vai se alterar. Por exemplo, mais 5 mais 0 é igual a 5, ou mais 5. Menos 5 mais 0 é igual a menos 5. Ou seja, o 0 não afeta o resultado da adição. Diferentemente de em outras operações de números inteiros que veremos à frente. Muito bem,
Vamos fazer agora o 45. Passando ao exercício 45, nós fizemos uma adaptação na questão referente a esta adição que está em nosso livro, pelo fato de que houve um problema na impressão dessa questão. Então, estamos fazendo aqui a seguinte pergunta. Dada essa adição aqui, que propriedade da adição nós aplicamos na resolução dessa expressão aritmética aqui, para facilitar essa resolução? Então, vejamos aqui. Menos 3, nós cancelamos com o mais 3. O menos 2, cancelamos com o mais 2. O menos 1, cancelamos com mais 1. O 0, não é necessário cancelar, porque ele é nulo. E sobrou aqui quem? O 4. Como foram anuladas todas essas parcelas, esse resultado é igual a 4. E que propriedade foi essa? Propriedade do elemento oposto, informalmente conhecido por nós como cancelamento. Quando adicionamos dois números opostos, esse valor é 0. Portanto, podemos cancelar esses números que são opostos. Muito bem. Vamos começar, então, a resolução das atividades do nosso caderno de exercícios, começando aqui pelo exercício número 13, que está lá na página 10, cujo enunciado é o seguinte: determine, letra A, o oposto de menos 520. Muito bem, vamos nos lembrar aqui do conceito de números opostos. São aqueles, vamos nos lembrar da reta dos números inteiros, são aqueles números que estão à mesma distância da origem e em lados opostos, ou seja, que têm sinais opostos. Então, o oposto de menos 520 é igual a... Vamos nos lembrar como que a gente faz a operação para encontrar o número oposto. Nós colocamos o número que queremos encontrar o seu oposto entre parênteses e um sinal de menos à esquerda. E agora, para eliminar esses parênteses aqui, vamos nos lembrar que quando à esquerda nós temos um sinal de menos, vai trocar o sinal do número que está entre parênteses. Ou seja, o sinal de menos, ele nega, ele é o oposto do que está aqui dentro. E o oposto do sinal de menos é o sinal de mais. Então, o oposto de menos 520 é igual a mais 520. Tranquilo, né, pessoal? Letra B. O valor absoluto de menos 15. Vamos nos lembrar aqui, valor absoluto de menos 15 é igual ao módulo de menos 15, que é igual a 15. Ou seja, como a gente sempre diz de uma maneira bem informal, é o número sem o sinal. Letra C. Os números inteiros que têm valor absoluto igual a 32. Quem serão? Os números inteiros que têm valor absoluto igual a 32 são menos 32 e mais 32. Por quê? Módulo de menos 32 é igual ao módulo
D mais 32, que é igual a 32. Então, resposta, menos 32 e mais 32. Letra D, o simétrico do oposto de mais 17. Então, atenção com esse enunciado. Pessoal, sempre que dissermos o simétrico do oposto ou o oposto do oposto de um determinado número, o resultado será esse mesmo número. Então, vamos ver a resposta. O simétrico do oposto de mais 17 é igual a mais 17. Por quê? Resolvendo aqui, colocando entre colchetes, menos mais 17. Então, aqui nós estamos fazendo o oposto desse número que está aqui dentro. Mas quem é esse número que está aqui dentro? O oposto de mais 17. E quem é o oposto de mais 17? Já vimos que é o sinal trocado, menos 17. E o oposto de menos 17 é mais 17. Tranquilo, né, pessoal? Passemos ao seguinte exercício. O 14, lá na página 10 ainda. Escreva os números inteiros a seguir em ordem crescente, usando o sinal de menor. Ordem crescente é como? Do menor para o maior. Então, vejamos que números queremos ordenar. Menos 30, menos 23, 14, 0, menos 7, 18 e 4. Desses números aqui, quem é o menor? Vamos começar pelo menor número, que é o menos 30. Logo em seguida vem quem? Menos 23, menos 7, que todos eles, por serem negativos, são menores do que 0, menor do que 0, menor do que 4, que é menor do que 14, por sua vez, menor do que 18. Então, essa é a questão bem simples, né, pessoal? Passemos em frente. O número 15. Escreva os números inteiros a seguir em ordem decrescente, usando o sinal de maior. Então, exercício oposto ao anterior, vamos colocar agora em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. E quem é o maior aqui? É o 15, né? Maior do que quem? Do que 5, maior do que 4, por sua vez maior do que 0. Em seguida vem quem? O menos 5. Vamos nos deslocando agora à esquerda na reta. Menos 5, depois vem o menos 6 e por último, lá mais à esquerda, o menos 15. Então, exercício também bastante tranquilo, né, pessoal? Passemos agora a fazermos exercícios de revisão que estão lá na página 12 do nosso caderno de atividades. O enunciado é o seguinte: em uma gincana, uma equipe ganhou 20 pontos na primeira tarefa, perdeu 25 pontos na segunda, ganhou 12 pontos na terceira, perdeu 14 pontos na quarta e ganhou 6 pontos na quinta. Pergunta-se qual foi o saldo de pontos da equipe nessa gincana. Ora, essa é uma questão que podemos resolver de uma forma bastante simples, bastando para isso resolvermos uma expressão aritmética, onde os ganhos colocamos como sinais positivos e
as perdas como sinais negativos. Então, 20 pontos ganhou, mais 20. Perdeu na segunda, 25 menos 25. Ganhou, mais 12. Perdeu, 14 menos 14, mais 6. Então, eliminando aqui os parênteses, como aprendemos, 20 menos 25 mais 12 menos 14 mais 6 é igual a, separando aqui, agrupando os valores positivos, em seguida os negativos, isso vai nos facilitar. 20 mais 12, 32, mais 6, 38, menos 25 menos 14, isso é 38 menos 39, é igual a menos 1. Portanto, o saldo de pontos da equipe foi de menos 1 ponto. Letra B. Agora, adicione os pontos da seguinte ordem: segunda tarefa, quarta tarefa, terceira tarefa, primeira e quinta tarefa. Pergunta-se, o saldo de pontos permaneceu o mesmo? Então, vamos colocar aqui, na ordem que está sendo pedido, os valores serão os mesmos, porém, em ordens diferentes. Então, segunda tarefa menos 25, quarta menos 14, terceira mais 12, primeira mais 20 e quinta mais 6. Eliminando esses parênteses, temos menos 25, menos 14, mais 12, mais 20, mais 6. Vamos ficar com menos 39, 12 com 20, 32, mais 6, 38. Então, menos 39, mais 38, igual a menos 1. Agora, respondendo a pergunta, o saldo equipe continua sendo menos 1 ponto, pois a adição ela é o quê? Associativa, né, pessoal? Ou seja, em qualquer ordem que somarmos as parcelas de mesmo valor, essa soma não vai se alterar. Propriedade associativa da adição. Então, passando aqui ao nosso último exercício de revisão de hoje, o enunciado é o seguinte: exercício 21, da página 12. Beatriz tinha um saldo positivo de R$1.000 em sua conta bancária. Fez 2 retiradas de R$420 cada uma, depois depositou R$680 e finalmente retirou R$500. Qual passou a ser o saldo de sua conta? Bom, esses exercícios de saldo bancário são muito importantes, até na nossa vida prática. A gente deve estar sempre conferindo os saldos de nossa conta corrente, de nossa aplicação, para evitar erros. E para solucionar, é uma maneira bem simples. Basta resolvermos aqui uma expressão aritmética, onde a primeira parcela é positiva, porque o saldo é positivo. Lembrando que vimos que retiradas ou saque são negativas e depósito tem o sinal positivo e retirada ou saque de menos 500. Então, ficamos com mais 1.000, mais 2 parcelas negativas de 420, mais 680, menos 500. Eliminando os parênteses, vamos ter 1.000 menos 420 duas vezes, mais 680, menos 500. Agora é só fazermos a conta. Só fazermos a conta aqui, bem fácil, né? Separando, agrupando os valores positivos, 1.000
mais 680, isso vai dar 1.680, né? E depois somamos todos os valores negativos. 420 duas vezes é 840, com 500 é 1.340. Lembrando que parcelas de mesmo sinal, adicionamos os módulos e conservamos o sinal. Então, vejamos, 1.680 menos 1.340, isso aqui vale 340. Portanto, o saldo da conta de Beatriz passou a ser de R$340. Muito bem. Então, eram essas atividades que queríamos resolver com vocês na aula de hoje. E esperamos que vocês tenham entendido bem as resoluções aqui apresentadas. Caso tenha ficado alguma dúvida, postem em nosso fórum no AVA, como dissemos no início da aula. No mais, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo. Referência. Para a gravação da presente videoaula, que não tem fins lucrativos, foi utilizado o material bibliográfico do livro aqui referenciado, adotado pelo Colégio Militar de Brasília no corrente ano letivo e adquirido pelos alunos da referida instituição de ensino.